oeste americano, uma terra de horizontes vastos e mistérios. Aqui a Igreja Mórmon emergiu, envolta em segredo. Forasteiros sussurram sobre rituais estranhos e doutrinas ocultas. Que verdades se escondem dentro dos grandiosos templos da Igreja e do Livro de Mórmon? Para entender, precisamos mergulhar em sua história, crenças e cultura. A nossa jornada começa no início do século XIX, uma época de intenso fervor religioso nos Estados Unidos. Era um período de grandes mudanças sociais e espirituais, onde muitas pessoas buscavam novas formas de expressão religiosa e espiritualidade. Joseph Smith, um jovem da zona rural de Nova York, alegou ter recebido visões divinas. Ele era um rapaz comum, mas suas experiências extraordinárias o colocaram no centro de um movimento religioso emergente. Essas visões o levaram a placas de ouro com a história de uma antiga civilização americana e os ensinamentos de Jesus Cristo. Segundo Smith, um anjo chamado Moroni revelou a localização dessas placas, que estavam enterradas em uma colina próxima à sua casa. Smith traduziu essas placas para o Livro de Mórmon, formando a base de um novo movimento religioso. O processo de tradução foi descrito como um ato de inspiração divina, onde Smith usava um conjunto de pedras especiais para interpretar os caracteres antigos. Ele contava histórias de antigos profetas, visitas divinas e batalhas épicas. Essas narrativas não apenas fascinavam seus seguidores, mas também forneciam uma nova perspectiva sobre a história religiosa da América. As alegações de Smith foram recebidas com ceticismo e hostilidade. Muitos o viam como um impostor e suas reivindicações provocaram debates acalorados e divisões dentro das comunidades locais. Os primeiros Mormons enfrentaram perseguição, sendo expulsos de suas casas. Eles foram forçados a se mudar repetidamente, enfrentando dificuldades extremas e violência. Essa perseguição fortaleceu sua resolução, forjando um laço de fé e sacrifício. A adversidade uniu os Mormons, criando uma comunidade resiliente e dedicada. Smith permaneceu uma figura carismática e controversa, reverenciado como um profeta e denunciado como um charlatão. Sua liderança inspirou muitos, mas também atraiu críticas ferozes. Seus ensinamentos atraíram um grupo dedicado de seguidores, permitindo que a Igreja Mórmon sobrevivesse e crescesse. Apesar das adversidades, a fé e a determinação dos primeiros Mormons pavimentaram o caminho para o estabelecimento de uma nova tradição religiosa que continua a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Poucos símbolos da fé Mormon são tão icônicos quanto seus templos. Esses espaços sagrados são reservados para os membros mais devotos. O segredo em torno dos templos amplifica sua mística. Lá dentro, ordenanças sagradas aproximam os participantes de Deus e garantem sua salvação eterna. Para os Mormons, os templos são portais para outro reino, onde o céu e a terra convergem. No centro da fé Mormon está a crença em um profeta vivo, atualmente Russell M. Nelson. Ele é visto como a figura central que guia milhões de seguidores em sua jornada espiritual. Para milhões, ele é um profeta, vidente e revelador, um canal direto para o divino. Sua palavra é considerada sagrada e suas orientações são seguidas com devoção. Essa crença na revelação contínua diferencia o mormonismo de outras denominações cristãs. Enquanto outras igrejas se baseiam em escrituras antigas, os Mormons acreditam que Deus ainda fala através de seu profeta. A doutrina da igreja pode ser alterada por meio de novas revelações recebidas pelo profeta. Isso permite uma adaptação contínua às necessidades e desafios modernos. As declarações do profeta têm um peso significativo entre os fiéis. Cada palavra é analisada e discutida, influenciando decisões pessoais e comunitárias. Sua influência se estende além do reino espiritual, exercendo considerável influência econômica e política. A Igreja possui vastos recursos e participa ativamente em questões sociais e políticas.
Essa interseção de fé e poder levanta questões sobre o papel da Igreja na sociedade. Como uma instituição religiosa pode equilibrar sua missão espiritual com suas atividades seculares? A resposta a essa pergunta continua a evoluir com o tempo. Enquanto a fé forma a base do mormonismo, a devoção espiritual é apenas uma parte da história. O poder temporal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reside no sucesso financeiro e na habilidade de navegar no mundo dos negócios. A Igreja é uma potência financeira, com uma presença significativa no mercado global. Possui vastas propriedades e investimentos que se estendem por várias indústrias e setores. Estimativas avaliam seu valor em dezenas de bilhões de dólares, refletindo uma gestão financeira robusta. Essa riqueza vem de várias fontes, incluindo o dízimo, imóveis e doações generosas de seus membros. Além disso, a Igreja possui uma carteira de investimentos diversificada, abrangendo ações, títulos e outros ativos financeiros. No entanto, críticos acusam a Igreja de priorizar o lucro em vez das pessoas, levantando questões sobre suas práticas financeiras. Eles apontam para sua vasta riqueza como evidência de uma possível desconexão com seus princípios espirituais. A Igreja, por outro lado, sustenta que suas finanças são administradas com responsabilidade e transparência. Afirma que os fundos são usados para promover sua missão, incluindo obras de caridade e apoio comunitário. No entanto, o sucesso financeiro da Igreja continua a alimentar acusações de hipocrisia e ganância, gerando um debate contínuo sobre a verdadeira natureza de suas intenções. Além do mormonismo tradicional, existe um reino de significados ocultos e interpretações místicas. Estudiosos exploram as camadas mais profundas do Livro de Mórmon, descobrindo conexões com antigas tradições de sabedoria e sociedades secretas. Essas interpretações geralmente divergem das leituras literais adotadas pelo mormonismo tradicional. A persistência dessas leituras alternativas fala do poder duradouro e da ambiguidade do texto. A Igreja Mórmon prega o amor e a aceitação, mas opera com controle rígido. A vida dentro da fé é governada por um conjunto rígido de regras e expectativas. Essa abordagem pode sufocar a individualidade e a dissidência. Os membros devem seguir a palavra de sabedoria, os padrões de modéstia e o dízimo. Aqueles que se desviam geralmente enfrentam o ostracismo social ou ação disciplinar. Essa tensão entre amor e rigor permanece um ponto de discórdia. Apesar da ênfase da Igreja na unidade, vozes dissonantes desafiam suas narrativas e práticas. Esses dissidentes usam plataformas online para defender a mudança dentro da Igreja. Eles questionam inconsistências históricas, questões sociais e a estrutura hierárquica da Igreja. Eles pedem por maior transparência e responsabilidade. Essas vozes representam um movimento crescente que pressiona por reformas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um testemunho do poder duradouro da fé, de suas origens humildes ao seu status atual como religião global. O mormonismo fascina e confunde. Muitos enigmas permanecem, incluindo suas participações financeiras e rituais do templo. A história do mormonismo é uma história de fé e dúvida, tradição e mudança. À medida que avançamos no século XXI, a Igreja continuará a cativar com seus mistérios e contradições.